Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou vir aqui fazer um fechamento de mercado dia 6 de julho de 2023, tá? O dia do pregão. Bom, o mercado ele abriu nessa região, onde eu vou colocar aqui a seta, tá? Ele já abre perdendo essa região de fundo, tá certo? E aqui a gente tem mais uma região de fundo importante, que é aqui onde está essa linha de resistência, tá? Aqui é importante por quê? Porque se a gente pega um Fibonacci, ali é a região aproximadamente dos 50% e tem esse fundo do dia anterior também, tá legal? Bom, vou tirar aqui o Fibonacci, os 50%, né, a régua, e aqui a gente percebe que esse candle ele fecha bem forte, com apoio das médias, tá? Nessa região. E é possível, visto que ele está perdendo esse fundo, que ele dê essa continuidade, tá? Nesse caso aqui, foi uma continuidade bem forte. O preço ele foi parar bem mais abaixo, tá? Se a gente tenta buscar aqui um Fibonacci em relação ao dia de ontem, a gente encontra um espelhamento dessa queda, ou seja, essa mesma proporção para baixo, tá? Como se fosse uma régua, né? Primeira parte e aqui a segunda parte, tá? Só que ainda assim o mercado não parou, ele foi ainda mais abaixo. Então a gente pega o Fibonacci e joga mais abaixo, tá? E aqui você percebe que ele segurou muito próximo aqui nessa região, a princípio, tá? Mas, além disso, aqui também existe uma espécie de wedge, tá? Nessa região. Por quê? Porque aqui é uma mínima, aqui é outra mínima e aqui ele marca a terceira mínima, tá? Então, quando ele marca duas mínimas, a gente coloca essa linha e aqui foi um trade de fade, tá? Que gerou aí mais ou menos 500 pontos, tá legal? Bem forte aí e retornou. Antes disso, a gente pode observar que teve também um trade de continuidade, que foi aqui nesse candle de 10 e 10, nessa região, tá? Isso aqui é um trade de continuidade, stop acima da máxima e ele caminhou, tá? Tanto para quem levou aí para uma operação mais longa, tanto para quem saiu aqui na wedge, na mínima, ele andou, tá bom, pessoal? Bom, e após isso, como é que a gente vai saber aonde, vamos supor que a gente já entendeu que o mercado está em rompimento, está para baixo, aonde o mercado pode parar, tá? Então é a hora da gente colocar os nossos alvos, tá ok? Primeiro, a gente tem esse fundo, que é uma região interessante, tá? Depois disso, a gente pode tirar ainda mais o zoom e perceber que tem um fundo aqui do dia 30 de junho, tá? Se a gente for nos 60 minutos, aqui tem mais uma região de fundo, tá bom? E foi justamente aonde o mercado se aproximou, tá legal? Aqui a gente tinha uma espécie de cunha, né, nos 60 minutos, que foi perdida, né, indo para baixo, mas eu ainda prefiro trabalhar numa espécie de lateralidade, como se isso fosse uma lateralidade. Então aqui é uma região baixa, lateralidade dos 60 minutos, tá? No intraday, a gente poderia trabalhar com esse alvo de Fibonacci, tá? E a gente poderia trabalhar com esse micro pivô aqui também, tá? Então aqui a gente pega essa máxima, essa mínima e joga para baixo, tá? Uma vez, duas vezes, três vezes e ele veio até a região da mínima do dia, que se aproximava também com a região baixa de lateralidade dos 60 minutos, tá bom? Após isso, o mercado ele não consegue romper essa região e vai acima das médias. Quando ele vai acima das médias, ele cruza a média para cima, ele começa a trabalhar com preguiça, mas em território acima das médias, tá? Fazendo uma correção complexa,
tá? Ainda dentro desse movimento de baixa. A força dos compradores aqui não está sendo muito grande, apesar de que isso aí demorou por volta de 2 horas, né? De 1h20 até mais ou menos 3h20. Então foram 2 horas o mercado subindo de maneira lenta, tá? Se a gente traça algumas linhas, a gente pode observar algumas coisas, algumas wedges, ou seja, o movimento ainda é predominantemente de baixa, tá? VWAP, média de 50, e aqui ele acaba fazendo uma espécie de troca de polaridade com esse pequeno fundo formado durante a manhã, tá bom? Então, olha, voltando. Aqui tem uma região de fundo, correto? A região que o preço segurou. Se a gente coloca até mais abaixo ou aqui, tá? Nos fechamentos. E ao mesmo tempo a gente possui espécie de wedge e ao mesmo tempo uma correção de duas pernas, com a média de 50 caindo, a VWAP caindo. Então quando ele deixa esse candle e esse candle, eles são motivos sim para você pensar em vender novamente, tá? Por quê? Porque significa que o movimento de baixa está retomando, tá certo? E aí a tendência de prazo maior, digamos assim, ou seja, olha quanto tempo passou caindo, ela volta a prevalecer, tá bom? Então aqui acaba que sim, gera nova oportunidade de venda, aqui também por continuidade, aqui também por continuidade, e aí a gente já está tarde no dia, aí por volta de 5 horas, tá? Então essas possibilidades aí existiram, e foi esse o dia de hoje. Para amanhã, vamos tirar aqui os estudos. A gente possui essa região importante, esse fundo aqui que também é importante. Nos 60 minutos, como a gente tinha falado, a gente está abaixo numa lateralidade, tá? Então o mercado ele está lateral. É interessante aqui um teste nesse fundo, nessa região de mínimas, para o mercado fazer um movimento de alta novamente e quem sabe romper esse topo dando continuidade da alta, inclusive no gráfico diário, tá bom? Agora, considerando que o gráfico diário ele perdeu as médias e esse candle foi um candle de aproximadamente 1,6%, é bem verdade que esse preço pode ainda continuar caindo um pouco mais, tá? Para fazer uma correção mais complexa dentro de um cenário diário, tá? Mas percebe que compradores existiram aqui e aqui, e dessas duas vezes o preço foi defendido, tá? Perdão, vendedores existiram aqui e aqui, né? Até onde essa barra foi construída, né? Até a mínima dela, vendedores. E os compradores defenderam, né? Esses dois momentos. Então aqui pode acontecer também de acontecer essa mesma defesa. Pode acontecer essa mesma defesa, tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado e aprendido alguma coisa. Esquece de deixar o like, comentário se tiver alguma dúvida. E até mais. Tchau, tchau.